Me permita entrar no assunto, não estou na bancada, mas eu achei interessante. Você faz parte desse programa, Adriano, sinta-se à vontade. Eu achei interessante essa abordagem, você falar que os políticos entraram no meio da população, e isso é fato, é verídico, mas eu acho interessante que tanto lá quanto agora, quanto atualmente, aplica-se também uma palavra que Jesus disse. Ele disse: o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então nos falta conhecimento, falta tolerância. Essa situação que está sendo narrada nesse instante aí, para mim ela parte da intolerância daquele que todo mundo chama de bolsonarista. Hoje no nosso país há uma intolerância quase que generalizada por causa da falta de conhecimento. Por exemplo, se o cara não é petista, automaticamente ele é rotulado como bolsonarista. Se ele não é Bolsonaro, ele é rotulado como petista. E na realidade você até pontuou aí, na sua casa vai gente de todas as, todas as tendências. Raças, todas as tendências. E você não pode responder por isso, não é verdade? Então a gente vê essa situação. O jornalismo hoje não é geral, mas quando você olha numa amplitude do Brasil, ele também está pegando essa coisa que o Filipão falou, de torcida, sabe? O cara chutou lá, é bolsonarista. Na minha opinião, e esse é um ponto de vista meu particular, é um cidadão que é intolerante, entrou numa festa que ele não foi convidado e cometeu um crime, ponto final. Só que porque como a festa tinha um título e também o cara levanta o volume lá com a música do Bolsonaro, puxando o Bolsonaro, então intitularam-se bolsonaristas e petistas, e aí virou essa guerra e agora está esse embate. Nesse caso específico, Adriano, o Marcelo Arruda, que foi assassinado, ele era petista mesmo, né? Ele era tesoureiro do PT e ele era apaixonado pelo presidente Lula, fato, petista mesmo. E direito dele. É direito dele de ser. E do outro lado, o Paranho, né? Paranho mesmo, sobre o nome dele? Garanhos, eu acho. Garanhos, né? O Garanhos, do outro lado, o Garanho, também bolsonarista declarado nas redes, com fotos do Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais. E a mulher dele confirmou, ele já chegou no local tocando a música do Bolsonaro, e quando pediram a ele para parar, para sair dali, ele gritou: Bolsonaro, mito. Então, nesse caso específico, não é só uma questão de rotular, eles assumiam, né, o que morreu assumia a identidade petista e o que matou assume a identidade bolsonarista. E ele matou porque o cara era petista. Né? Porque ele foi lá botar a música do Bolsonaro porque ele sabia que tinha uma festa de um cara petista, né? Ele ficou com raiva, claro, porque o cara reagiu às agressões ali, né? A implicância, a provocação, né? E o cara jogou pedra no carro e ele devolveu com tiro. É aquilo que eu te falei. Ficou muito desproporcional. Independente do que fosse o tipo de arma, eu acho que ali a tragédia estava traçada pela imbecilidade do ser humano. Intolerância total mesmo. E a atitude, né, covarde. Ele não tinha que estar ali, ele não tinha que ir naquele espaço. Não cabia ele naquele espaço. Então o ponto para mim importante de tudo isso é esse. Agora o que vem depois aí é muito complexo, né? Porque, por exemplo, igual foi colocado aí a questão do Bolsonaro ligar. Bolsonaro não tinha que fazer o que fez. Só que isso só vai dando combustível para as pessoas, aqueles como o Filipão chamou aí de imbecis, para poder inflamar mais ainda o ego e começar a fazer cada vez mais esse tipo de coisa. Isso é lamentável. Eu vejo isso como uma geração, uma população, não é geral, mas uma grande população que não tem intelecto, que tem um conhecimento muito raso das coisas e é levado como massa de manipulação mesmo. Isso. Então infelizmente é isso. E aí, como o Adriano falou, né? E o Filipão também, né? Só são influenciados os idiotas. Mas então, se são influenciados os idiotas, e o presidente deve ter uma boa equipe que sabe que existem idiotas que podem ser influenciados, justamente por isso ele não deveria ter essas falas, né, talvez equivocadas, essas falas violentas, porque é perigoso. Esse discurso é perigoso.